Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Darlene Medeiros, eu sou uma especialista em sustentabilidade na prática. Eu empreendo, tenho duas marcas dentro do mercado de casamentos com produtos e serviços e aqui eu falo sobre sustentabilidade, ESG, marketing, empreendedorismo, porque são assuntos que fazem parte do dia a dia de trabalho por aqui. Já aproveito para te pedir, deixar o seu like, assinar aqui o canal. Você está na playlist Eventos com Propósito e no vídeo de hoje eu vou falar para você como nós criamos um evento para o mercado de casamentos mais sustentável e que gera impacto positivo. Você não sabe o que é impacto positivo? Eu sempre explico que o impacto positivo é a transformação que você gera através do seu negócio, da sua marca, do seu evento, aquilo que sai do tradicional, do que todo mundo faz, aquilo que você realmente está elevando, né, agregando valor e cuidando ao mesmo tempo, né, do meio ambiente, gerando benefícios sociais, emprego, enfim, é a transformação realmente. Dito isso, né, eu já expliquei em um dos vídeos que eu vou deixar linkado aqui, né, que aí na minha jornada como empresária, empreendendo, fiz um mestrado, questão do lixo sempre foi um incômodo pessoal, e aí eu fiz um mestrado e com a pesquisa que eu fiz nesse mestrado, eu decidi implementar dentro do meu negócio e criei também essa marca que se chama Essence Wedding. E em 2023, a gente fez o primeiro evento, Essence Wedding Day, que é como se fosse uma feira, mas a gente gosta de chamar que é uma experiência, porque ela tem um formato diferente. Também vou deixar um link aqui para vocês conferirem, né, um pouquinho do que é o Essence Wedding Day, que a gente fomenta experiência mesmo. A gente chama os casais, convida os casais para eles estarem nesse dia, nesse lugar onde acontece, que é na Cinco Elementos, aqui na região de Curitiba, e a gente chama os fornecedores, né, eles se preparam, a gente tem todo um planejamento, toda uma produção, toda uma ambientação para os casais chegarem e sentirem como é ou como poderia ser o dia do seu casamento. Então, resumidamente, é isso que é o Essence Wedding Day, que é parte, né, ele é um braço da nossa marca maior, que é a marca Essence Wedding. Então, quando a gente começou lá em 2023, né, esse primeiro evento, Essence Wedding Day, a gente focou mesmo na questão dos resíduos, na conscientização sobre o uso dos plásticos de uso único dentro dos eventos. E aí a gente foi inserindo vários aspectos, e eu nunca me esqueço, né, da primeira reunião que a gente fez com os fornecedores para apresentar o projeto. Eu falei para os fornecedores, gente, não precisa colocar banner, vocês não vão ter que construir stand, não precisa trazer panfleto, porque não é isso que o noivo, a noiva está buscando quando vem para o evento, para a feira. Ah, eles querem conexão, eles querem sentir confiança. E os fornecedores que estavam ali, né, arregalaram os olhos e falaram, como assim a gente não vai colocar banner? Justamente porque nas feiras, de uma maneira geral, inclusive as feiras de festas e eventos, elas são muito preocupadas, né? E de uma maneira geral, é cultural também. As pessoas, quando pensam em feira, quando pensam em exposição, já pensam em colocar um banner gigante, já pensam em fazer um monte de panfleto, pensam em fazer pastinha, em sacolinha, em um monte de coisa. E muitas vezes, né, eu sou uma dessas pessoas, e talvez você também já tenha vivido isso, a gente sai da feira, sai do evento cheio de itens que não tem utilidade nenhuma, e muitas vezes nem se lembra com quem conversou, porque é tanta coisa que é fornecida, que é dada, que a pessoa nem se conecta, nem realmente consegue lembrar efetivamente da onde veio e por que aquilo tudo, né, tá com ela. Então, quando eu fiz isso, quando a gente fez isso no primeiro ano, as pessoas se assustaram, mas aí com os resultados, né, com o que foi acontecendo, eles viram que realmente fazia sentido o que a gente estava falando. Então, foi a partir daí que a gente começou a implementar a sustentabilidade de forma estratégica. Não só para dizer que não podemos usar plástico ou que não vamos usar itens que não têm utilização depois, né? Especialmente banners, nesse caso que eu mencionei, né? Mas que a gente pode fazer outras coisas além de evitar o plástico no evento. E foi exatamente assim que a gente chegou
nessa edição de 2026, fazendo uma ação muito bacana, uma colaboração muito bacana, que eu vou explicar para vocês aqui. Então, como vocês já entenderam, né, sustentabilidade dentro do setor de festas e eventos é uma coisa bem desafiadora, mas existem sim algumas empresas, algumas marcas que já têm essa preocupação, que já têm esse cuidado. E quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando também de cadeia de produção, eu estou falando de escolha de materiais, eu estou falando de mão de obra remunerada de forma adequada, eu estou falando de bem-estar, eu estou falando de saúde mental, tudo o que faz parte de qualquer negócio num dia a dia, tá? Isso também é parte das empresas de festas e eventos. E nesse ano de 2026, a gente fez uma collab muito bacana com a Art Atelier, que é uma empresa, né, um ateliê de moda. Elas fazem lá vestidos para festas, casamentos, formaturas, enfim. E esse ateliê é muito legal, é muito especial, porque já conheço essa marca e acompanho esse trabalho há muitos anos. Elas têm todo um cuidado com os tecidos que elas trabalham, são tecidos que têm certificação de cadeia produtiva mais responsável, né, que nesse universo da moda, na indústria da moda, a gente sabe que é problemático, mas a Arta tem esse compromisso, já fazem um trabalho social de doação de tecidos para algumas comunidades, para algumas organizações que reaproveitam o material e que geram renda através desse material, fazendo upcycling. Enfim, eu admiro a marca. Você já está vendo que eu sou fã da marca, sou mesmo, né? Então, a Arta foi o ateliê que esse ano esteve conosco dentro do evento. E através da Arta, a gente também conseguiu trazer o Coletivo Encoraja, que é uma organização aqui da região de Curitiba que está, né, cuidando, né, acolhendo mulheres em situação de vulnerabilidade, que foram vítimas de violência doméstica, que tiveram essas questões aí a partir da pandemia. O coletivo existe desde a pandemia e eles têm apoiado mulheres e meninas, e eles se juntaram a nós no Essence Wedding Day. Então, como é que aconteceu, né, a nossa ação de impacto positivo esse ano através do Essence Wedding Day? Então, contei para vocês, né? A Arta é o ateliê que esteve conosco, né, é o expositor do nosso evento, e elas já têm como costume fazer a doação, né, dos tecidos, dos resíduos que ficam, das sobras das confecções que elas fazem. Elas doaram esses tecidos para o Coletivo Encoraja. As mulheres do Coletivo Encoraja, que estão ali sendo orientadas, treinadas para ter novas profissões, para fazer renda, não é? Elas costuraram, elas montaram essas bolsas, essas eco bags, e nós fizemos uma doação para o Coletivo Encoraja, para poder apoiar e remunerar o trabalho dessas mulheres, e eles nos entregaram as eco bags, que eu vou colocar a foto aqui para vocês, e nós presenteamos os nossos fornecedores com essas eco bags. E por que isso é uma ação de impacto positivo? Veja, via de regra, a gente sempre compra gift, alguma lembrança, alguma coisa para o fornecedor que está conosco como expositor. A gente gastaria esse dinheiro de qualquer maneira com alguma coisa. Mas esse ano a gente decidiu, então, em colaboração com a Arte e com o coletivo, o dinheiro que a gente compraria uma eco bag em qualquer outro lugar, a gente apoiou financeiramente o coletivo. O coletivo, com as eco bags, com o tecido que eles receberam da Arta, criou a eco bag, montou a eco bag, e a eco bag virou um presente para os nossos fornecedores. Então, isso é fazer o impacto positivo, isso é fazer uma ação que gera, né, todo um impacto social, porque essas mulheres, elas estão sendo treinadas, orientadas para ter uma nova profissão, no caso, ser costureira, né, trabalhar com confecção, trabalhar em facção, de repente. Elas estão sendo treinadas e também já estão sendo remuneradas. E mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que são vítimas de violência doméstica, para elas saírem dessa situação que elas vivem, geralmente, elas precisam de autonomia financeira. E o impacto está aí também, porque aí a gente conseguindo, né, gerar renda, gerar trabalho, e realmente um valor que elas possam contar, elas conseguem, de pouco em pouco,
conseguir essa autonomia financeira. Então, né, a ação com as ecobags foi muito legal, a gente explicou isso para os fornecedores envolvidos, e a gente também levou essa ação das ecobags para dentro do evento, no dia do evento, na hora de receber os casais, porque aí os casais viam ali o trabalho, a gente cedeu espaço para o coletivo Encoraja, sem cobrar, né, pelo espaço do evento, para que elas pudessem ali falar do trabalho, mostrar as ecobags, mostrar a iniciativa e ganhar mais adeptos, né? Ser divulgados, ganharem realmente mais engajamento, porque ações como essa, organizações como essa, precisam de apoio, precisam, né, ser vistas pela sociedade, para que a sociedade conheça, entenda e possa confiar para seguir apoiando, especialmente com apoio financeiro, porque a gente sabe que essas organizações fazem um trabalho, mas para as atividades acontecerem e de forma recorrente, elas precisam sim de finanças, né? Elas precisam de dinheiro para bancar todas as atividades. Agora, vocês imaginem, né, se toda feira, se todo evento, grande evento que acontecesse, pudesse ter abertura, né, para trazer esse tipo de organização, trazer esse tipo de ação, fomentar esse tipo de ação. A gente teria uma ampliação realmente, né, de oportunidades, de geração de valor para as marcas envolvidas, de geração de renda para essas pessoas que precisam. E é dessa forma que a gente vem aplicando sustentabilidade nos eventos. Eu sempre falo isso para as pessoas, né, que me contratam para eventos ou para falar de sustentabilidade. Eu digo sempre, né? Sustentabilidade em um evento não é só você evitar plástico. É claro que evitar o plástico de uso único em especial é importante, é relevante, mas a gente precisa ir além disso. A gente consegue ampliar a plataforma do evento, o evento como uma estratégia realmente de conexão e de geração de negócios em um lugar que também pode apoiar uma causa relevante, uma causa importante, como é essa, por exemplo, do Coletivo Encoraja. E assim a gente consegue, inclusive, gerar valor, né? E melhorar a reputação do que nós mesmos fazendo, porque para o público que acompanha, para o público que estava lá no evento, eles estão acostumados a ir em feiras, né? Estão acostumados a ir em eventos de casamento, workshops para noivos, mas eles não estão acostumados a chegar em um lugar desses, em um lugar tão bonito como é as 5 elementos onde acontece o nosso evento, e ver ali, de repente, uma organização, né, uma organização social, com um projeto social, que está ali porque nós demos o espaço, nós estamos apoiando, nós estamos assinando embaixo de que aquela organização é séria e merece credibilidade e merece apoio. E é esse um dos feedbacks que a gente recebeu, inclusive da própria organização, né, do Coletivo Encoraja, de que a importância da abertura de um evento como esse para poder ter mais pessoas conhecendo a causa, ajudando, inclusive se oferecendo, se voluntariando para ajudar nas ações que o próprio coletivo tem, dentre elas formação, né, educação para as mulheres, para as meninas, para que elas tenham oportunidades e ganhem autonomia financeira. Eu vejo, né, como eu participo de muitos eventos, eu vejo assim que, de uma maneira geral, as feiras e os eventos, eles tentam aplicar geralmente a questão da reciclagem, né, de separação de resíduos, mas é uma forma muito rasa, né, de dizer que é um evento mais sustentável. Isso é muito pouco. Perto do que um evento como estratégia ou um evento como realmente um lugar de negócios, de conexão, a gente pode ir muito além disso, não é? Basta querer, basta encontrar, né, as parcerias certas, as conexões certas, que é possível criar projetos, como eu disse, que geram valor para as marcas que estão envolvidas e geram também, né, essa sustentabilidade maior e de forma estratégica, gerando renda, gerando negócios, minimizando o impacto ambiental, dependendo do material, dependendo do item que você escolhe ser ali, o item que vai agregar o valor, que vai ser o gift, que vai ser a lembrancinha, que vai ser a mobília, enfim, tantas coisas a gente pode
incluir dentro do projeto do evento. Tudo depende realmente de quem são as pessoas envolvidas, os parceiros envolvidos, né? O layout envolvido, são muitas variáveis, mas a gente tem conseguido ano a ano, como eu disse, desde 2023, sempre avançar um pouquinho no projeto de sustentabilidade, demonstrando que a gente tem responsabilidade sim com gestão de resíduos, a gente evita sim os plásticos e os descartáveis de uso único, mas acima de tudo a gente quer gerar negócios reais para as pessoas que se conectam e que decidem investir no nosso evento, e a gente também pode gerar um benefício, um bem para a comunidade no nosso entorno. E nesse ano o benefício foi o benefício em prol do coletivo Encoraja. Sustentabilidade e sustentabilidade em um evento é consequência de uma estratégia. E isso acontece de forma planejada, de forma orientada e com pessoas que tenham condição realmente, né, de apoiar todo o fluxo do projeto e que possam realmente agregar valor. Por isso, eu também tenho me preocupado cada vez mais, né? Primeiro, a gente orienta as pessoas, a gente tem que deixar as pessoas cientes, a gente tem que orientar, a gente tem que conduzir, a gente tem que ensinar, porque, como eu já expliquei para vocês, culturalmente nenhum de nós foi ensinado a ser mais sustentável. Então, é um processo. Vou deixar aqui no link, na descrição aqui do vídeo, o link de todas as parcerias que a gente fez dessa collab para o Essence Wedding Day, para vocês conhecerem mais dos negócios e das marcas que fizeram parte desse projeto nesse ano. E eu vou deixar também aqui no descritivo o link do Método Essence, que é a metodologia que eu acabei desenvolvendo a partir de toda essa experiência, né, conduzindo a marca e o evento Essence Wedding Day, para que você entenda que sustentabilidade, quando implementada de forma estratégica, ela gera sim valor para marcas e negócios. E aí você pode acessar e aplicar aí também aonde você está, no seu negócio, na sua marca, no seu evento. E eu te vejo num próximo vídeo.